Bora fazer uma questãozinha do Enem 2023 PPL. O que ela fala pra gente? Uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo com comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra, nas laterais e nos fundos, deverão estar numa distância de no mínimo 2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra, né? Então, o que ele está falando? Você tem uma quadra, né? Uma quadra que vai ser aqui retangular, certo? Essa quadra aqui, ela vai ter 40 metros de comprimento e 20 metros de largura, certo? Perfeito. E ele está falando que você tem que ter uma distância de 2 metros de cada obstáculo que não pertence à quadra. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui algo externo à quadra, né? Algo externo à quadra, o tamanho da quadra deveria ser dessa forma aqui, ó. Calma aí. Isso. Deveria estar, por exemplo, a 2 metros de distância desse cara, 2 metros de distância desse cara, porque ele falou que são todas laterais e também nos fundos, então 2 metros aqui também. O que eu quero que você perceba? O espaço que a quadra ocupa é desses 40 metros mais 2, ou seja, 44. E são 44 metros. Aqui vai ser 20 metros mais 2, então vai ser 24 metros. Perfeito? Esse vai ser o espaço que a quadra ocupa. A gerência do departamento de obras de uma prefeitura decidiu adquirir um terreno e nele construir uma quadra oficial de futebol de salão. Há 5 terrenos disponíveis. A gerência comprará o terreno que tiver menor área, desde que comporte a construção da quadra, garantindo todas as demandas que ofereçam aos atletas. Então percebe que a construção da quadra é uma quadra retangular, perfeito? Planeja ainda que a quadra seja construída de modo que seu lado maior seja paralelo à rua. Então, o maior lado, né, o lado de 44 metros aqui da quadra, que a quadra tem que ocupar um espaço de 44 metros, o lado da quadra é 40, né, mas ela ocupa o espaço de 44. Tem que ser paralelo à rua. Então, o maior lado sempre tem que ser paralelo à rua, certo? Afigure o luxo dos terrenos disponíveis que estão sendo avaliados. Qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender todas as exigências? Primeiro a gente vai ver quais terrenos cabem à quadra. E aí, depois de ver quais terrenos cabem à quadra, é só a gente calcular a área e ver qual dos terrenos que cabem à quadra tem a menor área. Primeiro, o terreno 1. Bom, o terreno 1, ele falou que a quadra, né, ela tem que caber, tá? Então, e o maior lado tem que ser paralelo à rua. Então, lá dos 44 metros deveria ser paralelo à rua. Cara, a quadra ela tem que ter justamente 24 metros e 44 metros. Só que ela tem que ser um retângulo de 24 e 44. Vai faltar um pedaço aqui da quadra, né? Vai faltar um pedaço. A quadra vai ficar um pedaço de fora. Então, nessa rua aqui não cabe. Perfeito? Não cabe. Por quê? Porque a quadra tem 44 metros aqui, 44 metros aqui, entendeu? Aqui só tem 22, então não vai caber essa parte aqui da quadra, vai ficar 20 metros de fora, beleza? Essa aqui não cabe. O 2, o 2 também não cabe, seria só a quadra, mas e a distância que ele quer entre os obstáculos? Ele quer uma distância de 2 metros, então precisaria de um terreno de no mínimo 44 metros de comprimento e 24 metros de largura, então a 2 também não cabe. O 3 também não cabe pelo mesmo motivo, né? Preciso no mínimo de um terreno de 44 metros de comprimento e 24 de largura, tem que ter 42 e 22, não cabe. E aí você fica somente com o terreno 4 e o terreno 5. Cara, ele falou que o lado maior tem que ser paralelo à rua. Então, por exemplo, eu vou supor que o lado maior tá aqui, ó. O lado maior tem que ser paralelo à rua, então o lado maior tá aqui, beleza? Então o lado aqui, por exemplo, de 44 metros. Show? Tá, o que eu vou fazer, galera? Como o lado maior tem que ser paralelo à rua, eu vou dizer que aqui, né, é a extremidade, é o limite. Então, por exemplo, aqui tá a quadra. A quadra tem, sei lá, 44 metros, né? É o mínimo que a gente precisa ter a quadra. Aí seria os 40 metros aqui, 2 metros de distância, 2 metros de distância. De altura que eu preciso de uma altura de 24. Então eu vou bem no ponto médio aqui, ó, fazer a altura, bem no ponto médio desse segmento de reta, 24 metros. Por quê? Porque o segmento de reta tem 48 metros, eu vim no ponto médio e tracei aqui a altura de 24. Então, porque eu preciso do tamanho da quadra, né? Aí, pô, idealizando, vamos supor que aqui eu tenha disponível os 44 metros, fechou? Aqui eu tenha disponível os 44 metros e aqui os 24. Pô, esse aqui seria um mundo ideal onde a quadra caiba nesse trapézio. Tem que ser nessa configuração, não pode ser nada diferente disso. Por quê? Ele falou que o maior lado tem que estar paralelo à rua, tá? Não pode estar aqui, não pode, porque tem que estar paralelo à rua, fechou? Beleza. Agora, a gente precisa ver se esse cara aqui, ó, se esse cara aqui que eu vou chamar de X, ele tem de fato 44 metros. Se ele tiver 44 metros, então a quadra cabe ali, fechou? A quadra cabe ali, porque aqui eu tô chutando que é 44 metros. Eu não sei também quanto que vale esse cara. Aqui, ó, eu só fiz o seguinte, eu fiz o ponto médio, aqui a altura eu sei que bate. Por quê? Porque a quadra, ela tem 20 metros de largura. Então a quadra aqui, ó, vamos supor, se a quadra estivesse dentro, ela tem 20 metros de largura. Aí é 2 de espaço, dando 24, perfeito? E aqui teria 40 metros de largura, né? 40 metros de largura, fechou? Essa é a ideia que eu tô tendo aqui. Beleza. E aí, galera, eu preciso ver se esse cara aqui de fato tem 40 metros, se esse cara aqui de fato tem 40 metros. Show? Muito bom.
Como que eu vou ver isso, né? Como que eu vou ver se esse cara tem 44 metros, na verdade, perdão. Como que eu vou ver se esse cara tem 44 metros? Porque eu preciso de, no mínimo, 44 metros para poder ter a quadra, né? Porque o lado maior aqui tem que ter 40, mas tem que ter uma distância, certo? Tem que ter uma distância. Então eu preciso, no mínimo, esse cara tem 44 metros para caber a quadra, né? Porque é uma distância aqui na lateral, uma distância aqui na lateral. Fechou? Show de bola. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu não sei se você percebeu, mas eu vou limpar aqui um pouco, tá? Você entendeu a ideia? Eu vou limpar aqui um pouco. Mas esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui, ele tá dividido no trapézio. Não é uma base média, porque o que que é uma base média? Uma base média é quando eu tenho um ponto médio ligado ao ponto médio desse cara e eles são ligados, essa é uma base média. Tá? Eu não tenho certeza se aqui é o ponto médio desse segmento. Como eu não tenho certeza se é o ponto médio do segmento, não é a base média, então eu não posso falar que ele simplesmente é a média aritmética de 60 e 20. Provavelmente ele é, né? Provavelmente ele é. Já falando aqui, provavelmente esse ponto também é o ponto médio desse cara, mas eu não tenho certeza, então eu tenho que te provar isso. Como que eu posso fazer? Bem, eu vou falar que a área desse trapézio azul, eu sei que como aqui eu falei que é o ponto médio, que eu tô traçando, né? Aqui é 24 e aqui embaixo também é 24. Vou falar que a área desse trapézio azul mais a área do trapézio roxo é igual à área do trapézio todo, o que faz muito sentido, né? A área do trapézio azul mais a área do trapézio roxo é a área do trapézio todo. Então, 60 mais x vezes 24 dividido por 2. O que eu fiz aqui? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mais a área do trapézio roxo, que é de x mais 20 vezes 24 dividido por 2. Isso é igual à área do trapézio grandão. Qual a área do trapézio grandão? Pô, a base maior é 60, a base menor é 20. Então, 60 mais 80 vezes a altura total, que é 42, né? Altura total, 48, perdão, que é 48, vezes 48, dividido por 2. Bom, 48 dividido por 2 dá 24, né? Então fica assim, ó. 60 mais x vezes 24 dividido por 2, mais x mais 20 vezes 24 dividido por 2. Isso é igual a 60 mais 20, né? Perdão. 60 mais 20, que dá 80, vezes 24, que é 48 dividido por 2, vezes 24. Como eu tenho 24 em todo mundo, olha o que vai acontecer. Corta 24, 24, 24. 24 sumiu. E aí ficaria assim, ó. 60 mais x mais 20. Todo mundo dividido por 2. Soma de fração. Isso é igual a 80. Esse 2, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2x mais 80. Isso é igual a 2 vezes 80. Perfeito? Esse 2 ele foi para lá multiplicando. Eu só juntei aqui x com x, deu 2x mais 80. Então veja, vai ficar 2x é igual a 160 menos 80. Então 2x é igual a 80. Esse 2 passa para lá dividindo. X é igual a 80 dividido por 2. Então x é igual a 40 metros e provamos que esse cara de fato é uma base média. Então aqui vale 40. E aí ele não cabe. Por que ele não cabe? Porque eu precisaria de 44 metros, né? Para eu poder botar a quadra. Percebe que aqui cabe perfeitamente a quadra, né? Aqui caberia perfeitamente a quadra. Só que aí teria a quadra de 40 metros, teria a quadra de 40 metros. E aqui cabe sim a quadra de 20 metros, né? Quadra de 20 metros de largura e 2 metros de espaçamento. Então caberia assim, ó. Aqui teria 20 metros. A quadra caberia assim, né? Calma aí. E isso. Aqui ficaria a quadra, certo? Aqui seria exatamente os 40 metros. Aqui seria exatamente os 20 metros. Aqui 2 metros, 2 metros. Só qual o problema? Ele disse que também tem que ter espaçamento nos fundos. Então aqui também tem que ter espaçamento de 2. Aqui também tem espaçamento de 2. E esse cara de 40 não permite que tenha esse espaçamento. Então ele permite que seja exatamente o comprimento da quadra, mas não permite esse espaçamento aqui, né? Não permite esse espaçamento aqui, tá? Então, como ele não permite esse espaçamento, não pode ser esse terreno. Esse terreno não tem como, dado que o maior lado tem que estar paralelo à rua. Então, tem que estar sempre aqui, ó. Beleza? Então, não cabe. Por que não aqui embaixo? Porque se não cabe em cima, que é mais largo, vai caber embaixo? Não vai caber embaixo. Então, o único que cabe é o terreno 5, né? O único que cabe é o terreno 5. Percebe que ele tem 50 metros aqui de largura, 40. Então, aqui vai ter os 44 de quadra, aqui vai ter os 20 de quadra, tá? Então, cabe bonitinho ali nesse terreno. Fechou? Então, é assim que você resolve essa questão. Só reforçando, por que eu não poderia falar de cara que, pô, se eu quero base média, com certeza. Eu não sabia se esse aqui era o ponto médio, tá? Por que é a base média? A base média é um segmento de reta que liga os dois pontos médios dos lados não base de um trapézio. Então eu não sabia, não tinha certeza se esse era o ponto médio. José, como é que você sabe que esse é o ponto médio? Porque eu tracei exatamente um ponto no ponto médio. Então eu falei, galera, eu vou traçar um ponto no ponto médio
para dar um mínimo de altura necessário, que é de 24, entendeu? Se, por exemplo, se valesse 50 metros esse cara, eu falaria, galera, vou traçar aqui um ponto para dar um mínimo de altura, aí esse aqui seria 24, eu tenho certeza que o outro aqui seria 26 para dar 50, tá? Então, só deu 24, 24 porque eu queria 24 metros de altura, que era o mínimo que eu precisava aqui para montar a quadra, tá? E eu tava tentando achar um comprimento aqui de 44, que é o mínimo também que eu preciso para montar a quadra. Fechou? Eu espero que você tenha gostado e entendido essa resolução e a gente se vê na nossa próxima questão. Valeu!